Pessoal, boa tarde. Mais uma vez, Gourmets na TV, na RDC TV, canal 24 e canal 524 da NET. Vocês se lembram, todas as plataformas vocês podem acessar a RDC TV, inclusive buscando os programas que nós temos na nossa rede de programação. Vocês fiquem tranquilos, esse costume da RDC TV está se tornando um hábito de muitos, e nós temos recebido uma série de manifestações a respeito desta programação, inclusive do Gourmet na TV. Nós temos hoje aqui, com muito prazer, satisfação e alegria, né, a Gisele Berardi, que é uma nutricionista conhecida aqui na cidade. Ela tem atividade específica, né? E hoje nós vamos fazer, o nutricionismo tem tudo a ver com gourmets. Gisele, a gente tem o hábito aqui de dizer sempre na televisão, no nosso programa, que nós queremos trazer sempre a boa gastronomia, seja ela de que conotação ela tenha, né? Ou seja, nós trouxemos aqui chefes de nomeado, trouxemos gente que está começando, outros que são amadores. Os meus amigos do União Cooks, por exemplo, a grande maioria são os amadores metidos a saber tudo, né? E ontem eu falei com o Jorge Ferla, né, que é o diretor do União Cooks, presidente do União Cooks, lá do Grêmio Nossa União, e eu vou trazer nós vamos fazer uma programação, vamos dizer assim, forte agora para prestigiar o meu pessoal lá. Eu sou fundador do União Cooks e tenho muito orgulho de nós termos alterado muito o conceito gastronômico. Eu já participei. Há mais de 2 décadas aqui na cidade. E isso, hoje nós estamos sentindo, nós somos mais velhos nisso, né? Mais experientes, né, diria eu. Nós estamos sentindo a evolução dessa gastronomia com essas escolas, com os jovens querendo assumir cozinhas, com empreendedorismo. E eu tenho a impressão que agora, com esse otimismo que está na iniciativa privada, eu tenho a impressão que esta área também vai ter muita novidade. Bom, de qualquer maneira, hoje nós não vamos utilizar o fogão. Nós estamos começando o programa, nós estamos começando os programas do ano, vamos dizer assim, na recuperação das 2 últimas semanas. Onde eu fiz uma comidinha árabe leve, um tabule, um hummus, né, um abaganuche sem grandes temperos, que é para o pessoal ir se acostumando, que também há um outro mundo que não sejam grandes mesas, né, no sentido de peso, né. E hoje a Gisele vai nos trazer a sua experiência. Conta um pouquinho, antes de começar a falar o que nós vamos fazer hoje, tá? Conta um pouquinho da tua experiência, como tu chegaste nesse negócio de ser nutricionista vamos dizer assim, com ênfase na saúde das pessoas. Bom, Calil, boa tarde. Eu sou nutricionista, filha de nutricionista. É então mesmo? Eu acho que eu assisti. Eu não sabia. Eu assisti muita aula da Unicinos dentro da barriga da minha mãe. Eu digo que a culpa é dela, apesar de que ela não queria que eu fosse nutricionista. Mas como a gente gosta de complicar, né, a vida dos pais, eu disse, vou fazer. Sou nutricionista há 15 anos. Logo que eu saí da faculdade, eu fui fazer ortomolecular e bioquímica, né, numa pós-graduação em São Paulo, e depois fiz uma outra pós-graduação. Que é uma especialização? Que é uma especialização, né? Muito voltada para a área de suplementos, muito para a área de repor nutrientes, da gente fazer as dosagens adequadas e tal. E depois eu fui fazer nutrição funcional, que também é uma especialização, mas muito mais voltada à questão do alimento, né? Sim. E hoje eu acho que realmente a gente tem um resgate dessa gastronomia, mas essa gastronomia também voltada à saúde. Muito, muito. Né? Tá na moda falar em saúde, tá na moda falar em comer bem. E se a gente for falar em grandes chefes, eles já nos ensinavam há muito tempo, muito antes dessa moda, dos blogueiros e tal, que comer bem, né, vai trazer saúde. Então, o que eu vou trazer hoje... Aliás, a origem dos restaurantes são casas de saúde. São casas de restaurantes saúde, lá no exatamente. no século XVIII, começo do século XIX, os primeiros restaurantes não eram restaurantes, eram, vamos dizer assim, o que se chama hoje de pousada ou de quase casas quase hospitais, né?
aquela velha frase, né? Faça do teu alimento o teu remédio, né? Tem um livro muito bom, muito bacana que é a história dos restaurantes, né? É um livro francês. É muito interessante com relação a isso, inclusive chega nesse estágio que nós estamos hoje, que nós estamos conversando aqui, mas qualquer hora dessa a gente fala sobre isso. Bom, e aí hoje eu vim trazer algumas receitas de uma linha que hoje a gente chama e que está às vezes até meio vulgarizada, Calil, que é a linha da desintoxicação. Desintoxicação, na verdade, ele é um processo que o nosso corpo faz. Deixa eu te interromper um pouquinho nisso aí, tá? Eu tenho um médico, há muitos anos eu vou a médico porque para manter mais ou menos um padrão de saber o que está acontecendo com glóbulos, essas coisas. Claro. Né? Passo o check-up anual como todos deveriam fazer. E ele sempre me disse esse hábito de comer muita coisa, não sei o quê. Lá pelas tantas, no receituário dele, tinha o seguinte: olha aqui, eu não vou te controlar nunca na tua comida, na bebida, essa coisa toda, né? Que a gente vai jantar, tomar vinho, vai jantar, tomar cerveja, assim por diante, né? Ele conseguiu me tirar na época o destilado, que eu não bebo mais, até me esqueci como é que é, mas um vinho, champanhe, um espumante sempre vai, né? E daí ele me disse: faz o seguinte, quando comer mais pesado, não sei o quê, na segunda-feira não come nada. Então me deu uma receita de um suco, né? E aquilo ali. Então nós estamos nessa linha que eu estou conversando contigo. Eu te interrompi para dizer isso. Não, mas é perfeito. Eu gosto dessas experiências pessoais de trazer para o espectador. E hoje a gente tem, além da detox, um resgate muito grande, e eu sou adepta, sou a favor do jejum, né? Se a gente exagera, o corpo também precisa de um tempo para se recondicionar, né? Para dar uma organizada de novo nos nutrientes. A gente faz uma churrascada no domingo, cerveja, doce, segunda-feira a gente pode pegar um pouco mais leve. Né? Eu não sou a favor. Tem que pegar. Porque aí, Calil, o que acontece, né? Hoje a gente tem uma população 60% acima do peso. É verdade. Aqui no Rio Grande do Sul. Sem Nós dúvida. somos 60% acima do peso. Então, assim, é prova que a gente não tem compensado muita coisa, né? A gente come, segunda-feira chega de manhã, come o seu pãozinho com manteiga de novo e taca a ficha, seu cafezinho com... E acha que tá tudo certo, né? Eu sempre faço a comparação. Gastou demais numa coisa, a gente não economiza na outra? Com o corpo é a mesma situação. Eu acho que a proibição, e para quem está em tratamento, meus pacientes que me conhecem sabem, não resolve, mas eu acho que você tem que dar alternativas àquilo que você vai se exceder. Né? Porque a gente sabe que a boa mesa é um prazer. Muito bom, muito bom. Bom, eu estou gostando. E como é que a gente procede? Né? Como é que é, vamos dizer assim, não digo receita, teu aconselhamento, vamos dizer assim, para fazer. Claro, pegar mais leve. O que é o pegar mais leve? Bom, hoje a gente vai trazer 3 receitas, né? Um suco verde tradicional, famoso. Que a gente está sempre que é o sinônimo de detox, né? Mas que na verdade eu vou fazer uma correção. O suco verde é uma receita desse processo, né? Não adianta você tomar um suco verde às 7 horas da manhã e ao meio-dia comer uma churrascada, né? Coitado do corpinho da gente, ele não aguenta o negócio, o tranco, como diz o outro. Mas assim, a receita do suco verde, que foi, né, dita como uma das receitas mais tradicionais do detox, que é um suco que tem muito magnésio, muitos micronutrientes, tem vitamina C, tem zinco, tem clorofila, que vai dar uma ajudada para essa célula conseguir respirar, que o fígado vai conseguir produzir suas enzimas da forma correta e a gente vai conseguir, mesmo tendo feito os excessos, seguir com saúde, né? Uma outra receita que eu acho fantástica é um suchá. Né? Dentro da linha da funcional, a gente gosta muito de fitoterapia, o poder dos chás, o poder das ervas, né? O suchá nada mais é que uma mistura. Minha mulher é metida nesse negócio aí. Ah, ela vive, o chá é uma demência, que na minha casa é um troço na casa dela, é um troço maluco. E vou te contar, mas eu gosto. Mas a fitoterapia é fantástica, né? Ela esteve na Índia, estudou esse negócio. Que é um troço maluco. Vou querer conhecer a sua esposa, então. Eu trouxe um suchá de chá branco com suco de abacaxi. Então a gente mistura a fitoterapia com todos os micronutrientes das frutas que a gente vai estar colocando ali combinadas. E isso potencializa a capacidade antioxidante dessa receita. E uma terceira receita que eu acho muito gostosa, que pode servir para um café da manhã, pode servir para um lanche da tarde, pode servir para até um jantar,
é um smoothie de frutas vermelhas. Nessa época, então, tem todas elas ao natural, ao natural, exatamente. É uma beleza. Mas, Calil, eu queria só fazer um parênteses nisso tudo. Sim. Na linha da Detox, o que é mais importante é que a gente não tenha produtos, que a gente tenha alimentos. Tu vai explicar isso no próximo bloco, tá bom? Tá bom. Nós voltamos em seguida. Voltamos com o nosso Gourmet na TV, com a Gisele Berardi, que está nos dando uma detoxificada. Detoxificada. O que nós estamos falando? Eu te interrompi para os nossos comerciais, né? Porque tem que funcionar essa coisa também de comercial, porque senão, né? O Márcio lá dá uma bronca, mas te interrompi, continua. Não, é que a base dessa desintoxicação, né, tem alguns princípios, que não é só tomar o suco verde. Na verdade, a base da detoxificação é a gente não usar produtos, né? Produtos alimentícios. E aí a gente tem que definir, né? O que é produto alimentício. Eu sempre brinco assim, se o homem foi, botou a mão e embalou, duvide, né? Então, a base da dieta da detox, ela é uma dieta da fruteira, né? Tu vai comprar alimentos in natura, alimentos que vieram da terra e, se possível, né? Eu sei das dificuldades, orgânico. E se não for orgânico, a gente tem algumas situações, como lavar com bicarbonato, que a gente consegue reduzir muito o potencial do agrotóxico. Perfeito. Mas não adianta eu tentar que o meu corpo reaja contra os excessos, botando um monte de toxina para dentro, né? Então, quanto mais orgânico, mais... Esse contraste meio que... É um choque, né? E aí, a ação que a gente vai ter fica irrelevante diante da quantidade de toxina que, às vezes, um alimento vem. Interessante. Muito boas as colocações que a Gisele está fazendo para nós, porque nós não nos damos conta muitas vezes dessas situações, né? Eu tenho um hábito, uma das coisas, um dos maiores prazeres que eu tenho na vida é lavar as mãos, né? Lavar as mãos e mexer no alimento. Né? Eu sempre digo, ontem eu fiz comida. Eu acho uma troca de energia, né? Ontem eu fiz um tabule aqui, que é uma coisa que tem que fazer com a mão, não se pode fazer diferente, não sem pode usar luva naquilo, né? Sem Tem que estar com a mão limpa, tem que saber onde é que tu está usando, de onde veio teu produto. É interessante isso, né? A gente forma convicção disso, né? Isso, e aí isso é um conceito de saúde. Interessante. Né? Eu falo para os pacientes, as dietas não podem ser caras, né? Sim. Essa fase da detox, mas eu vou ter que comprar. E uma coisa, né, Calil, a questão dos alimentos orgânicos, é caro. Eu sempre brinco, a doença sempre sai mais cara. A doença é mais cara. Né? A saúde é sempre mais barata. É um grande investimento essa questão de comprar alguma coisa orgânica. Porto Alegre tem muita feira, né? As cidades ao redor têm entrega. Mas eu não tenho certeza se é orgânico. Mesmo que tu não tenha certeza, ainda assim esse produtor, porque vocês podem ver depois ali o moranguinho, né? Se a gente for comprar um moranguinho orgânico, ele é desse tamanho. Aí vai comprar um morango normal, é desse, né? Um morango vistoso. Então, ter esse cuidado também, porque senão a gente não detoxifica nada. Sem dúvida, sem dúvida. Eu desconfio dessas coisas muito bonitas também, né? Eu acho que é assim. Bom, de qualquer maneira, está muito bom. Eu tenho, no decorrer das tuas receitas aqui, nós vamos conversando sobre os hábitos alimentares nesta área. Tá? Mas, de qualquer maneira, vamos passar para o nosso primeiro suco verde, que é o tradicional. Que é o que todos acham que conhecem e cada vez eu vejo fazer de uma maneira diferente. Tá. O que eu acho que a gente tem que estabelecer? O suco verde, o que não pode faltar? Sim. Uma folha verde, né? Sim. E a folha verde, a base, eu escolhi aqui alguns alimentos. A folha verde normalmente é couve, por ser... Isso. Riquíssima, que eu peguei uma couve manteiga, por ser riquíssima, tá bonita riquíssima. A folha, inclusive. E essa é orgânica. É orgânica? Tu vê, geralmente orgânica é tão pequena, é tão diferente. Não, essa é orgânica. Tu vê. Riquíssima em magnésio, tá? Extremamente importante para a nossa célula se recuperar, para o nosso fígado fazer as fases de detoxificação. Então a gente pode colocar, vamos botar umas 2 folhas de couve para bonito esse suco. Líquido de base também. Então, o suco verde, o princípio básico. Um líquido de base que pode ser água. A gente vai estar utilizando água de coco. Água de coco. Como o pessoal bebeu um pouquinho demais nos últimos dias, né? Não todo mundo, né? Eu não sei. Eu não bebi. Eu bebi, mas não bebi demais. Não? Não tem tempo. Então tá tudo certo. E aí a questão de combinação de frutas, né? A maçã, extremamente importante. Com casca? Com casca. Ó, essa é pequenininha. Certo. Tá?
uma raspinha de gengibre que tem sempre é bom. substância que o gengibre tem uma substância chamada gengirol, super antioxidante. Sem dúvida. Tá? E o suco de meio limão. Tem 2 folhas de couve, um pedacinho de gengibre, 2 pedaços de maçã e água de coco. Isso. E aí eu vou deixar para o Calil decidir se ele quer de maracujá ou de kiwi. Não faz diferença, é? Não, tu vai ter nutrientes diferentes, tá? Tu vai estar explorando. E aí, assim, ó, quando a gente fala em nutrição funcional, a gente tem que olhar o alimento, o nutriente. Sim. Quando a gente fala em gastronomia, a gente fala muito em paladar, né? Sem dúvida. Mas aqui a gente tem que estar escolhendo a questão do nutriente. Tu vês a minha pergunta, né? A minha pergunta tinha consistência, então. Claro, sem dúvida. Mas assim, o que a gente vai ter? O maracujá, ele tem uma fibra fantástica. Para a questão de saciedade, ele é ótimo. Ele ajuda na questão de saciedade, tá? Ele enche, né? Ele enche. Essa fibra do maracujá, essa sementinha, também para a questão de baixar a glicose, baixar a glicemia. Porque a gente vem comendo um monte de doce, chega na segunda, quer voltar para a dieta, mas não consegue. Claro. Porque a nossa insulina tá a 1000 de novo. Então, para a gente fazer quase um vício que a gente vai formando É quase um inconscientemente. vício. E, Calil, na verdade, não é nem um vício. É que a gente ativa os hormônios para que coisa, hein, gente? eles fiquem ligados. E aí a gente quer desligar eles na segunda e aí a compulsão tá ali. Então, vamos pensar no maracujá como isso. E o kiwi, né? Um campeão de vitamina C. Claro. Super bom para a questão intestinal, também de acordo com a saúde do intestino. Fica a teu critério. Qual que a gente vai colocar? Vamos fazer com maracujá, então. Vamos fazer com maracujá? Vamos. As sementes do maracujá. Maracujá azedo, né? Esse é maracujá azedo. Sempre azedo. Por que eu me acostumei com as receitas com maracujá azedo? Maracujá doce não é... É mais difícil o acesso nosso aqui, né? Ele tem um custo mais alto também. Né? A questão, ele não é tão local quanto o maracujá azedo. Mas o maracujá azedo é cheio de propriedades. Eu deixei aqui, Calil, que eu não vou colocar agora, tá? Mas eu deixei aqui só para dar uma reforçada. Isso aqui é uma ameixinha. É óbvio que quando a gente está fazendo detox, a gente não vai usar o quê? Nosso grande vilão, açúcar, né? Claro. Então, a gente, nos processos de detox, o que a gente pede? Que as pessoas não usem açúcar, que elas não usem leites, que elas não usem muita carne, ou que elas usem uma carne de digestão mais fácil, tá? Que elas não usem glúten, que na verdade é uma substância inflamatória, tá? Eu não estou entrando em processo de alergia aqui. Não, estou entendendo. Só falando na questão do quanto isso inflama o nosso corpo. E o açúcar é o nosso maior vilão. Para quem tem um paladar que precisa de tudo muito adocicado, aí eu indico colocar na receita 1, 2 ameixinhas que vão servir ameixa preta... Ameixa preta seca sem caroço. Sim, ameixa seca sem caroço. Tá? Que vão servir para a questão de adoçar. E além de tudo é gostosa. E além de tudo é gostosa. Vamos fazer o nosso primeiro 100 e aí depois... Claro. Aí tá pronto o nossa primeira receita de uma linha detox. Claro, né? Tem gente que não consegue tomar sem coar. Mas eu acho mas bom assim, o importante é toda essa fibra. Mas se for necessário coar, que se faça. Vou à luta aqui, ó. Com esse granuladinho ele fica muito gostoso, hein? Vai, muito bom. E depois natural, bem natural, né? Coisa maravilhosa. A gente acaba não tendo hábito. De manhã, eu tenho um hábito de, por exemplo, de tomar um suco natural, né? Com uma mamãozinha, uma frutinha, uma coisa. Meu café da manhã é frugal.
né? E no máximo, de vez em quando, uma fatiazinha de pão, me cuido. Mas esse suco aqui é tão fácil de fazer. É só colocar uma folha de couve no teu mamão. É tão fácil também de fazer, seria uma opção. né? Barbaridade. Se nós colocássemos esse açúcar, qual é a diferença que ele faz? A questão da ameixa. Da ameixa. Ele vai ficar docinho? Ele vai ficar mais adocicado. E o que vai acontecer? A ameixa ela é excelente laxativo, né? É. Então, mulheres com constipação, ou de modo geral, quem exagerou, comeu muito carboidrato, muita farinha branca, que o intestino dá uma trancada, a ameixa também vai me ajudar. Vamos para a prova, então. O maracujá ficou muito bom, que na verdade o maracujá não teve nenhum excesso, né? Não, ele não fica amargo, né? Não fica amargo, não fica azedo. Interessante. Vamos ver a diferença com a ameixa, como é que fica. Realmente tem uma diferença, né? Quem diria que uma ameixinha dessas vai modificar e parece com gosto de açúcar mesmo. É. Não diria com gosto de açúcar, até eu não... Mas adoçada, né? Eu até nem uso açúcar nesse troço, eu não uso nada, não, mas eu não açúcar, eu acho que não precisa, mas fica legal mesmo, olha aqui. Bom, então tu recomendas no hábito, vamos deixar o nosso suco aqui, para depois a gente passar para outra etapa. Com e sem açúcar, ou seja, tem ameixa, né? Me diz uma coisa, Gisele, essa aí é couve, maçã, suco de limão, maracujá ou kiwi, a tua recomendação? Sim, a gente poderia trocar essas frutas aqui, por exemplo, o abacaxi que eu vou usar no sushá também poderia vir para cá. Sim. Mas aqui eu tenho um aporte nutricional muito interessante. Tá certo. Eu vejo muito com relação a esses sucos naturais, assim, tem muita invenção, né? Tem muita invenção. Tem alguma coisa, nós falamos há pouco, no intervalo, sobre a Ayurveda, essa coisa toda, eles têm umas coisas que não pode uma fruta misturar com a outra, tem uma série de situações. Eu pergunto, tem alguma restrição com relação às misturas desse suco verde? Basicamente, sempre usaremos couve, né? Couve. Certo, e uma fruta. Um líquido não calórico, né? Que pode ser água ou água de coco. Sim. Um acidificante, que é o limão, né? Para dar... Na verdade, ele é um alcalinizante. Ele é ácido, mas no nosso intestino o limão ele tem uma capacidade de alcalinizar. Interessante, boa, a gente aprende. E as doenças crônicas não vêm no meio alcalino. Então, quanto mais ácido a gente tiver, mais a gente tem propensão a doenças. Muito interessante. Então, nós aprendemos o tradicional suco verde, que é a entrada do detox, né? Nós voltaremos em seguida. Pessoal, Gourmet da TV, com a Gisele Berardi, nos trazendo detox com todas as explicações possíveis. Eu estou curiosíssimo sobre isso, já misturei, já conversei. No intervalo estou perguntando as coisas e estou achando que eu vou mudar hábito. Não vou mais brindar aqui com vinho nem com cerveja. Vamos passar aqui a brindar só com sucos verdes, natureba. Vamos ver. Eu tenho uma filha, sabe, Gisele, a Fernanda, que é minha filha mais moça, que ela foi mudando os hábitos alimentares dela para melhor, diga-se de passagem, né? Hoje ela não digo que ela seja uma piu-piu brava, sabe o que é piu-piu? Piu-piu é vegana, vegetariana, sim. Né? Não come nada, não sei o quê. Mas ela não chega a ser piu-piu, né? Mas ela mudou completamente os seus hábitos alimentares nos últimos 2 ou 3 anos, né? E me dá gosto mesmo, apesar de ela não querer não comer mais carne vermelha, essas outras carnes, no máximo ela come um peixe, essa coisa toda, mas eu acho que é uma criatividade, é um ganho de vida. Né? Independentemente de eu não condenar, independentemente de eu não seguir o mesmo padrão, mas eu acho que é um ganho de vida que a pessoa mesmo, e não é nada, vamos dizer assim,
de ter que andar de chinelinho de dedo, de não ter que... Não, na verdade... É uma busca de saúde hoje em dia, né? Interessantíssimo. Mas vamos continuar o nosso programa aqui com relação aos nossos ganhos. Está dando tanta explicação aqui. Nós vamos para o suchá. O suchá também é muito conhecido, que mistura chá com... Isso, a gente vai utilizar as propriedades, né, fitoterápicas do chá. E a gente poderia estar escolhendo vários tipos de chá. Eu escolhi aqui, eu já fiz a infusão. Tá? Sim. Isso é importante tu explicar, né? Para o espectador, né? A gente não sabe. O que eu acho importante? Qual é as limitações desse chá? Quer dizer, chá, de repente gente... o sujeito pode inventar um chá fica meio doidão assim, né? Então... Sim, e chá eu acho que é importante a gente explicar sobre a questão da infusão, né? Sim. Chá não é fazer chá de qualquer jeito, né? Não é a gente pegar e botar uma água a ferver. Isso. Ou pegar uma caneca. Tu vê que eu não sabia e te perguntei. Exato. E a gente não combinou no intervalo. Não combinou. O chá, na verdade, o ideal é que a gente aqueça a água antes da fervura, antes que ela comece... Quando ela começa a levantar aquelas primeiras borbulhas, né? Então, antes dos 100 graus, a gente desliga, mistura, né, a erva, o fitoterápico que a gente vai querer utilizar. E que hoje a gente tem acesso a muito fitoterápico, né? O mercado é impressionante. Chá de hibiscus, chá de cavalinha, chá verde, chá branco, chá vermelho, cidró, exato. E conhecimento é tudo, né, Calil? Eu acho que hoje a gente também tem noção e tem mais conhecimento da questão da fitoterapia, né? Dentro da funcional a gente se utiliza de muita fitoterapia para tratar os pacientes. Eu usei aqui a infusão de um chá branco, tá? Que ele é a mesma planta, é a Camellia sinensis, que é a mesma planta do chá verde. Sim. Só que ele não tem aquele amargor do chá verde, porque eles pegam os brotos e as folhas da planta mais jovem. Então ela não chega a oxidar tanto, deixando aquela coisa do... É amargo? É por causa do envelhecimento, do processo de envelhecimento, tá? Seria mais ou menos como um vinho, assim, mais antigo. O chá verde é o processo que as folhas... Os brotos, eles ficam mais tempo, tá? E esse aqui, ele é riquíssimo, a gente tem todos os benefícios, tem efeito termogênico, aumenta o metabolismo basal, tem um efeito de anti-envelhecimento, tem muita substância, tem catequinas, tem muita substância legal. E hoje a gente pode ter a mistura, né, desses dois nutrientes. Então, eu estou dando para o corpo um chá branco, aqui, vamos botar com a erva e tudo. Certo. Isso não é um problema. Não, isso não é um problema. Importante também, gente, lembrar procedência do chá. Tá? Às vezes os pacientes chegam no consultório e dizem, Zélia, eu comprei um chá granulado. Não, isso não é chá. Aquele chá granuladinho, adocicado, que vem no potinho, não é chá. Chá é plantinha, tá? Tem que cuidar a procedência. Hoje a gente tem muita loja de produto natural, tem farmácia e tal, tem herbário, mas assim, não dá pra ser... chazinho pronto, chá solúvel. Na própria loja de produtos naturais, tu tem que saber se ela realmente não é um produto industrializado. Se ele não é. E assim, o melhor é comprar chá em folha, né? In natura, né? Esse aqui, meu, era bem picado, mas é um chá in natura, tá? Então, antes de levantar a fervura, 5 minutos de infusão, que eu tinha feito antes da gente começar, ele vai ser o nosso líquido. Se for necessário acrescentar mais líquido, a gente pode estar botando aqui água, pode estar botando água de coco, mas ele aqui a princípio vai ser nosso líquido e vai ficar um pouco mais cremoso. Certo. Ainda na linha da fitoterapia, eu vou estar utilizando aqui... manjericão. Hortelã. Hortelã. Sim, hortelã, alecrim, manjericão. Não. Como é bom hortelã, né? Um pouquinho de alecrim. Aqui a gente vai considerar pelo menos umas 2 fatias de abacaxi. Esse manjericão. É que eu tava sem óculos, olhei pro manjericão e tinha um hortelã do lado, escondido. Senão, depois esse cara não sabe nem diferenciar manjericão de com. O que esse cara tá falando em cozinha aí, metido Não foi essa. Não, mas eu tava sem os óculos. E as folhas estavam grandes do hortelã, né? Eu fiquei pensando, mas como é que eu posso ter me enganado nisso? E daí? Aqui a gente está utilizando linhaça dourada. Linhaça, pois é muito bom.
Linhaça é um alimento funcional, riquíssimo em ômega 3. Sim, tá? Eu não sabia. Riquíssimo em ômega 3. Mesmo? Eu não tô deixando ela em mucilagem, que na verdade a mucilagem é quando ela forma aquela pastinha, parece uma gelatina, isso, né? Isso. A gente não vai utilizar, porque Ela daí é eu ia ter natural, ela vai usar ela ao natural. Como na tu verdade, compra. como a gente compra. Tá. Importante comprar linhaça orgânica, tá? Eu reforço mais uma vez. Tá. Porque se usa muito agrotóxico na lavoura de linhaça. É mesmo, tá. É interessante essa coisa. E aí, o que eu tô botando aqui? Além da questão do ômega 3, eu tô trabalhando com a questão do paciente saciedade. Tudo que eu coloco fibra, eu vou estar trabalhando com saciedade. O nosso limão para quebrar. Certo. E um gengibrezinho, não vai aí? O nosso gengibre de sempre, bom e velho. Gengirol, substância antioxidante, que a gente pode viver até os 120, né? Eu tô quase perto disso já. Pessoal, nós estamos voltando aqui com o nosso chá praticamente pronto, né? Agora... Essa é uma receita que pela linhaça, desculpa, Calil, É. ele já fica mais cremoso. Eu ia te perguntar, ele tá com uma cremosidade por causa da Quase linhaça. um purê. É. Os pedacinhos Deus. ali. Eu tô na fase, pessoal, tô na fase zen deste ano, começando, né, os bacalhau da vida ficarão para outro momento, porque agora nós estamos nessa fase tranquila aqui com a nossa Gisele. Ó. Mas fica uma mistura interessantíssima, agradabilíssima, hein? E refrescante, E né? Pelo refrescante, olha aqui, ó. Me diz uma coisa, Gisele, eu faço uma receita dessas, tá? Posso colocar ela dura um dia, assim, na geladeira? Como é que eles vão tomar tudo? Como é que é esse negócio? A gente tem que tomar tudo logo? Ou eu posso pegar, colocar numa garrafa térmica, ir para a beira da praia e tomar? Pode, com certeza. A gente sabe que os alimentos, né? Eu estou perguntando coisas que eu não sei, visto. Por isso, Claro. a gente diz, vou deixar na geladeira, vou voltar noutra hora, não perdeu toda a eficácia, né? No princípio da detox, o melhor é o mais natural possível e o consumido logo após o preparo, tá? Sim. O que às vezes os pacientes reclamam? Eu compro um molho de couve lá e aí estraga. Aí a gente pode estar utilizando, por exemplo, fazer todo esse suco de couve e guardar só o suco de couve, sem esse misturado, tá, Calil? Sem o misturado já com as frutas. Porque essa combinação vai acabar oxidando. Claro, é e isso, às vezes o que a gente vai ter de produto final é pior do que o que a gente queria. Claro, então, assim, em vez de ter um mocinho, a gente vai ter um monstro. E assim, eu me lembro sempre de um professor meu de bioquímica. Vê como foi boa essa minha pergunta, hein? Ótima. Ele sempre dizia... Tô abobado até por mim ter feito essa pergunta. Ele sempre me dizia, se vocês não querem perder nada, chupem a laranja no pé. Claro. Né? Claro. Então, assim, é claro que aqui a gente já teve uma perda, até porque o alimento às vezes já tem um processo, já tá ali há quanto tempo. Mas guardar isso aqui na geladeira e achar que amanhã você vai tomar e você vai ter sempre os mesmos nutrientes, isso não. Sim, é a mesma coisa que um suco de laranja hoje que a gente vai fazer, não pode ficar 2, 3 dias na geladeira. E como tem muito antioxidante, como a gente está fazendo uma combinação de muito antioxidante, a chance deles oxidarem antes de chegar no nosso corpo é muito maior. Tem que ser na hora. Ideal é na hora. Até pela luz, né, Calil? Claro, o ideal é na hora. O ideal, eu estou dizendo que teria que ser. Para mim, o ideal já virou na hora. Não tem cabimento realmente a gente, em função dos ingredientes.
Mas interessante essa história do verde, que tu pode conservar a básica, a né? base. Né? E no chá não tem a base, né? Porque tudo é um chá. É um chá, né? Que poderia ser. O chá é a base. Isso, que Então, poderia ser um chá de hibiscos. Pode deixar o pronto, pode deixar o chá de um dia para o outro, sem problema nenhum. O chá de um dia para o outro também vai perder a funcionalidade. É mesmo, Sim. É. Ele vai deixando, ele vai produzindo mais tanino. Como a gente conhece pouco, né? Porque eu chá de mate, por exemplo, eu faço um chá de mate, ou chá de abacaxi que seja, né? A gente deixa na geladeira achando que no outro dia tá igual, né? Não, mas é que assim, ó, aí é aquela história... Eu tô perguntando para nutricionista, porque independentemente da questão do detox, da nossa sanidade, que faz bem para nossa saúde, né? É interessante esses dados aí para a gente ter hábitos, adquirir hábitos certos, né? Não ficar só no meio do caminho só. Exato, né? E às vezes a gente acha que está fazendo certo e o resultado, às vezes num exame bioquímico, poxa, Gisele, eu fiz, mas não melhorou. Tá, mas como é que tu fez? Né? Ah, tu compra fruta uma vez a cada 15 dias? Qual é uma fruta que dura tanto tempo? Que fruta é essa, né? Claro. Que suco é esse? Né? Então, quanto mais natural, melhor. Mas, assim, a questão dos chás, eles vão, principalmente os chás, esses da família Camellia sinensis, eles vão produzir mais tanino, né? Que é uma substância que amarga o chá. Sim. E aí a parte de oxidação acaba acontecendo. Sim, interessante. Nós tivemos nesse nosso bloco o suchá, que foi feito com, vamos repetir, Gisele. Uma infusão de chá branco, abacaxi, algumas folhinhas de hortelã. Hortelã e alecrim, limão. E limão, basicamente. E ficou maravilhoso, digo para vocês. Então, olha, eu acho que nós temos que fazer outro programa, Gisele, outra hora, para a gente poder desenvolver mais essa atividade. Tá muito bom. Nós vamos voltar para o último bloco do programa com o smoothie, que é o de frutas vermelhas, que também é uma receita interessantíssima e eu quero ver os detalhes que a Gisele vai nos trazer. Nós voltamos em seguida. Pessoal, estamos voltando para esse último bloco do nosso Gourmet na TV de hoje, quinta-feira, com o espírito de um ano novo, com saúde, e junto com ela vem a paz e a prosperidade. A nossa querida nutricionista Gisele Bernardi, ela veio da praia especialmente para fazer esse programa conosco, tá? E está sendo um programa maravilhoso. Eu tô encantado, Gisele, com as tuas colocações e acho que nós temos que desenvolver uma série, algumas ideias para um programa mais adiante. Não adianta a gente repetir toda hora, mas fazer alguns programas mais adiante para a gente tratar mais dessa questão da saúde alimentar, que é muito bom, né? Tem em todas as áreas. Mas vamos tocar adiante, porque senão falta espaço no programa. E as tuas explicações são tão boas, eu tenho que parar de falar. Vamos fazer um smoothie de frutas vermelhas, não é? Isso. Tá? Vai tocando o nosso... Porque nem só de verde, né, se vive no detox. Tá certo. Que as pessoas acham... Tu falaste que leite não, como é que é esse negócio aí? Esse aqui é um leite de castanha. Leite de castanha, aliás, eu já fiz, gosto. Tá, esse é um leite de castanha a gente pode estar utilizando um leite de arroz. Eu tenho um colega aqui que desapareceu do programa, o Dr. Pipe da Mota, né, que ele fez, o Pipe da Mota, que ele é um cozinheiro de mão cheia. E ele fez agora, não tem nada a ver com leite, mas ele fez uma farofa de castanha do final do ano agora, para a ceia que ele esteve na casa do nosso amigo Aldo, lá do Aldinho, e eu provei no outro dia, estava maravilhosa. Ele fez a farofa de castanha, colocou uma pasta de uva e um pouco de nozes, ficou maravilhosa. Só temperou com um pouquinho de sal e passou na manteiga levemente, ficou maravilhosa. Castanha é uma coisa de outro mundo, mas o nosso leite de castanha, desculpe te interromper. Esse leite de castanha, gente, é comercial, eu não teria tempo hábil para fazer o leite, porque é um processo um pouco mais demorado, tá? A gente tem marcas hoje que são orgânicas e também a gente pode, fica a dica para um programa só fazer os leites vegetais aqui. Por que a gente não deve estar utilizando, e aí eu não estou aqui levantando bandeiras, mas nessa fase, quando a gente fala em detox, a gente não utiliza leite de vaca. Sim, leite animal. Leite animal, principalmente de vaca, né, que é o mais inflamatório para o nosso intestino. Perfeito. Então não adianta eu tentar desinflamar
botando um alimento extremamente Tem inflamatório. vaca a ovelha, ovelha, assim, cabra, búfala, essas coisas. Esses cabras. leites São muito fortes, né? são muito fortes e a proteína desses Gordurosos, leites... né? Gordurosos. Não, e a proteína é extremamente alergênica para o nosso intestino, a gente tem que entender isso. A proteína de um animal, por exemplo, de uma vaca que pesa 400, 500 quilos, para o intestino de um paciente, de uma pessoa, né? Não, nem todo mundo é paciente, mas de uma pessoa que pesa 60, 70, 80 quilos, olha a disparidade disso, né? E a gente acha que está tudo certo. Então, eu trouxe esse leite de castanha. A gente vai fazer... Hoje nós encontramos comercializado, né? Isso, no mercado, né? E também dá para fazer em casa. Sim. Aqui, frutas vermelhas, elas acabaram já perdendo um pouquinho do gelo, mas elas estavam congeladas, tá? Nós temos mirtilo, Nós amora. temos morango, ó, um morango bem pequenininho, orgânico, né? Orgânico, Amora. Eu falar em fim de semana, eu estava na casa, ali eu falei do Pipe da Mota, vou te dar só para ver como esse mundo evolui bastante nessa área. Eu estava falando sobre isso, sobre o morango. Eu vou pegar 30 segundos do nosso espectador aqui. Passei a virada do ano na casa do meu amigo Chico Schmidt, que é também cozinheiro de mão cheia, né? Nós fizemos algumas coisas lá. Mas ele estava lá, o sobrinho dele, o Pedro, que é de Venâncio Aires, que o pai dele é médico, né? E eles têm um sítio relativamente grande e ele está fazendo agronomia e ele dedicado à cultura orgânica, né? Então não entra agrotóxico no sítio, na plantação dele. Ele estava me trazendo, falando dos morangos, exatamente nós falamos dos morangos que ficam pequenos, não são bonitos, mas são absolutamente... olha o tamanho. E o morango, via de regra, esse morango normal que a gente come, ele é muito... usam muito defensivos em cima. Muito, o morango é um dos campeões. Porque ele é no resto do chão, então ele precisa efetivamente, né? Interessantíssimo, nós ficamos amanhã falando sobre produtos orgânicos, aí que o Pedro, né, lá de Venâncio Aires, está plantando. Não, e vale a pena esse investimento no orgânico, com certeza. Aqui... Que é o mais caro. O pai dele, que é um médico conceituadíssimo lá, mas que trata muito bem as suas questões financeiras, de sim, pesa aquilo, mas é mais caro, mas vale a pena no final o resultado. E você está vendendo saúde, né? Sem dúvida. Não doença. E esse foi nossa conclusão. Olha só. Aqui, então, a gente tem um mix de frutas vermelhas, tá? Essas frutas são, com certeza, as frutas mais ricas em antioxidantes que a gente tem na natureza. Sem dúvida. Tá? Então, aqui a gente tem, é como se a gente tivesse uma caixinha de vitaminas e minerais nesse prato, tá? Eu tenho morango, que eu coloquei para um copo bem cheio de leite. A gente vai colocar... Leite de castanha, gente, tá? Nunca de vaca. A gente vai colocar... por volta de uma xícara e meia, tá? Mirtilo, amora, morango e framboesa. Que tá na época disso tudo. Tá. E aqui, não tão bonita, mas a nossa banana queridinha para dar a adocicada e para dar a consistência também desse smoothie. Tu sugere uma banana caturra madura? Eu sugiro uma banana caturra, né, Catarina, bem madura, tá? Certo. Uma outra dica que a gente poderia, só que hoje eu não utilizei, é usar a banana com casca. Eu já ouvi qualquer coisa a respeito. Por quê? Porque a casca da banana ela é um amido resistente. Ela passa no intestino da gente sem ser absorvida. E ela alimenta a flora bacteriana que vive no nosso intestino. É mesmo? É o amido resistente. Como a gente usa pouco, né? Essas cascas, assim, cada vez mais... E se ela for verde, melhor ainda. Porque mesmo? mais resistente ela não entra em caloria nenhuma no corpo da gente. Ela só faz a gente, na verdade, gastar caloria. Que coisa, né? Mas eu não tinha ideia disso. A gente está sempre utilizando muito mal nós vamos utilizar muito melhor a natureza, né? Cascas, o potencial caules, dos alimentos, eu acho que a gente minimiza. O que vai coisa fora é uma coisa impressionante. Vamos lá, vamos fazer o nosso... Tá, então aqui a nossa xícara. De frutas vermelhas. Mirtilo, morango, amora e uma banana para compensar o açúcar. Para compensar a falta de açúcar. E o detalhe, o que essa receita tem de detalhe daí? Eu tenho aqui, ó, a semente de girassol germinada.
como é que é germinado? Eu compro girassol numa casa de produto natural, sementinha aquela e como. A gente só deixa na água, tá? Por 12 horas. Hidratando. Isso. A gente acaba, ó, eu não sei se tu vai conseguir mostrar, tirando essa película que a semente tem. Sim, toda semente tem a película, né? E essa película tem fatores antinutricionais. É isso que dá distensão em vários pacientes. E essa película vai junto? Essa película vai, só que daí a semente já está aberta. Já tá, então, os nutrientes que eu queria da semente, eu vou conseguir utilizar. Tá bem. Tá? Eu trouxe a semente, poderia trazer outra semente, mas eu trouxe a de girassol, porque uma das coisas que os pacientes perguntam sempre é: nossa, e o cálcio? O que eu faço com cálcio? Tu vai tirar meu leite? E agora, o que eu faço? Isso aqui é um dos alimentos mais ricos em cálcio que a gente pode ter na natureza. A gente não tem noção disso, né? E riquíssimo em ômega 6. E absolutamente. O ômega 6 é absolutamente natural. Vamos lá. Pessoal, nós estamos com um smoothie de frutas vermelhas, cremoso, maravilhosamente colorido, né? E cheio de antioxidantes. E muito oxidante, né? Muito antioxidante. Eu vou seguir a regra do programa, né? E vou provar. Que agradável. Barbaridade, coisa boa, né? Boa mesmo. Eu vou adotar essa... Vou separar lá para a Gorete. A Gorete é minha secretária em casa. Gorete, isso é hoje é esse, hoje é aquele, e assim vamos indo, né? Bom, Gisele, o nosso programa passou rápido, né? Tu vê, tu tens uma didática própria da profissional que tu és nesta área e que dá gosto a gente ter essa... Nós temos muito desconhecimento, Então, em menos de uma hora, nós tivemos aqui uma gama de informações que eu saí gratificado do convite que nós fizemos para te vir aqui, né? Já disse que nós vamos ter outras oportunidades mais adiante, né? Para tocar nesse ambientalismo do natural na alimentação, né? E nada mais que a nossa querida convidada de hoje, a Gisele, que é uma nutricionista de peso, para nos trazer esses detalhes. Nós vamos voltar realmente, Gisele, mais adiante, para não perdermos esse elo que eu tenho certeza que o nosso espectador teve muito gosto de nos assistir hoje. Tá? Muito obrigado pela tua presença, né? Um bom ano para ti, para tua família e com a saúde que tu nos proporciona. Obrigada. Até amanhã. Obrigada pelo convite.